Boa noite, turma bonita! Estamos todos aqui. Hello, Alan. Oi, Dani. Olá! Oi, Alan, meu amor. Eu tenho 2 Alans na vida. Esse Alan lindão que vocês estão vendo aí, e um outro que está escondidinho aqui, que é o meu galã, meu filho, e ajuda a gente tecnicamente, não é chique? Essa é uma mulher sortuda. Bom dia, posso falar com a senhora Daniela? O cara tá de greve. Ele? Oi? Tem alguém falando aí. Linha cruzada? Linha cruzada. Tá ótimo, não tem problema, gente. São os deuses e as deusas conversando conosco, abençoando o nosso programa. O que eu queria dizer é o seguinte: é um domingo fantástico em que a gente vai falar sobre um tema maravilhoso. Eu, Mônica, estou conversando com vocês com uma blusa florida de fundo rosa, um rosa choque, mas com flores em detalhes verde, rosa mais claro, amarelo, um brinco para combinar, como sempre, assim, num tom de rosa também. Hoje eu tenho um cenário diferente atrás de mim, que eu mandei fazer especialmente para vocês, um cenário que é um biombo, tendo uma placa ao meu lado dizendo perigo, risco de abdução, porque eu estou sempre sendo abduzida pelas ideias. Embaixo os Beatles, porque eu amo rock, todos sabem disso, mas se não sabiam, ficam sabendo agora. Eu acho que rock, música ilumina, rock então nem fala. Do outro lado, os dizeres sábios, assim como hoje eu só quero que o dia termine zen, né? E que às vezes é preciso silêncio nem que seja aquele interno. Aqui em cima de mim, a gente tem isso aqui, ó, a palavra amor escrita em libras. Tá? Em homenagem às nossas pessoas queridas todas que estão por aí. Bem, o nosso tema de hoje é inclusão, cinema e educação. Eu não poderia iniciar o programa sem antes mencionar o que eu sempre menciono, que é o andamento da Covid, e que, embora não tenha sido ainda feito um cinema, um filme sobre isso, a gente está vivendo esse filme no momento, e num momento muito triste em que a gente alcança aí uma marca de 2,5 milhões, praticamente, de pessoas. Não, nós já saímos disso, estamos indo para 3 milhões. Não sei se vocês observaram o crescimento absurdo nessa semana, né, de casos, e atingindo 100 mil casos mesmo, né, de mortos no país. Isso é muito complicado, e eu acho que a gente não pode deixar de fazer aqui a menção a isso, porque, gente, um dos motivos que nos fez criar esse programa é isso, uma forma de resistir a esse quadro pandêmico e pandemônico, né, que estamos aqui a viver nesse país e no mundo. E denunciar faz parte de resistir, tá? Outra coisa que eu queria também mencionar, que muito nos assolou essa semana, foi o caso de um colega da Unirio, eu não o conheço, mas fiquei conhecendo numa circunstância muito triste, muito ruim, o professor Leonardo, que viralizaram aí nessa nossa grande sociedade do espetáculo, e aí o nosso tema tem tudo a ver, né? O cinema em si, e outras mídias, e outras artes, quando viralizaram um trecho de uma reunião do Conselho Superior da Unirio, em que ele, infelizmente, num momento muito infeliz, faz um xingamento em relação a uma outra professora. Eu não quero destacar o xingamento em si deste professor, e eu nem quero destacar o professor. Como ser humano, como pessoa, e que tenta não ser hipócrita, eu queria dizer que eu me sinto solidária a ele, porque todos nós podemos ser aquele professor. Quem aqui nunca cometeu um pensamento, não é? O ato de xingar vilmente uma pessoa com a qual você esteja naquele momento discordando absurdamente. Ou até por menos. Então não vamos ser hipócritas e dizer que a gente não faz isso, porque todo mundo faz isso, né? A grande questão não é essa. E aí, nesse sentido, o professor precisa ser, sim, relevado nas suas ações. Há todo um contexto que nós não sabemos,
E, por isso mesmo, não podemos julgar, nem deles, nem de ninguém. Né? Agora, o que nos cabe refletir sobre, eu acho que isso tem a ver com inclusão, é sobre qual é a ética do momento em termos de comportamento social. E como que as relações entre privado e público se misturam. Se ali nós estávamos numa reunião pública, porque um conselho superior é uma reunião pública, até que ponto vai o nosso direito de pensar em voz alta? Né? Essa ética muda em tempos em que a gente está vivendo necessariamente uma remotização das nossas relações? Eu penso que não. Né? Sendo remotas ou não, a gente não pode se dirigir ao outro desta forma. E isso não é, vejam bem, eu não estou criticando no sentido de, eu não estou condenando a pessoa, eu estou trazendo o fato para a reflexão. Eu estou me pondo no lugar dessa pessoa, dizendo, pode ser eu, poderia ter sido eu, sim. E eu não gostaria de ter feito ou passado por isso. Né? Por quê? Porque o que eu defendo é que a gente tenha respeito um com o outro. Então, assim, e eu sei que eu poderia ter sofrido esse problema. Podia ter sido eu, certissimamente. Né? Então, é tempo da gente parar para refletir em que medida essas novas relações remotizadas nos dão uma falsa sensação de liberdade, de que, bom, aqui eu estou no meu canto privado, e quem sabe eu posso alterar um pouco, ou pensar diferentemente, como é que o aspecto ético da minha relação com o próximo pode ser alterado também. E não pode. Ou se pode, isso precisa ser discutido. Então, esse é o aspecto que eu queria trazer, porque a nossa vida hoje está pública, mais do que nunca esteve. Quando estamos aqui, vocês estão vendo um pedaço do meu quarto, um pedaço da minha vida, né? Vocês estão vendo daqui a pouco o meu cachorrinho vai aparecer aqui. Vocês estão vendo a sala do Alain, talvez um pedaço da casa da Dani. É isso. Só que este privado está público. E quando este privado se torna público, a relação ética que nos permeia precisa ser pensada muito profundamente, porque certas coisas não podem mudar. E se é para mudar discutidamente, né? Combinadamente. Então, assim, eu queria muito pedir clemência àqueles que estão sofrendo, né, de pensar em voz alta, com algumas exceções, por exemplo, governantes, eu acho complicado a gente dar, porque governante é um exemplo social, né? Mas em casos de indivíduos que estão sofrendo, né, essa transição remotizante na nossa vida, e colocando na balança a vida de cada um, talvez seja o caso, sim, da gente refletir um pouco mais, e antes de sair tacando pedras, se colocar no lugar. É só isso. Eu não estou protegendo, não estou querendo que se desculpe, estou querendo apenas que a gente reflita um pouco mais sobre esses casos, porque haverão muitos, se é que já não estão por aí pipocando e viralizando. Esse é o meu cachorro, viu? Eu disse para vocês. E eu acho que uma outra coisa importante da gente também lembrar aqui é que, né, a nossa responsabilidade em viralizar ou não essas coisas. Talvez fosse tempo da gente pensar, é ético a gente estar viralizando isso tudo? Será que não seria, então, o caso? E eu estou falando isso que eu mesma viralizei. Eu compartilhei esse vídeo descontextualizado que recebi, sem pensar. Isso foi ético da minha parte? Hoje, pensando para trás, acho que não. Né? Não foi nada inclusivo, porque eu devo ter sido uma das pessoas que ajudou, inclusive, esse professor a ser exonerado da função de decano, ao ajudar a viralizar o vídeo. Está certo que talvez o que ele tenha feito não foi legal, mas o que eu fiz certamente também não foi. Então é isso, gente, que eu queria que a gente pensasse, sabe? Porque está tudo imbricado, está tudo junto, e a gente não pode deixar de se responsabilizar e de se corresponsabilizar. Falei demais. Alain? Não, falou não. Apresenta, te mostra como está e traz a Dani.
Pronto, falei, chega. Então, gente, boa noite a todos, todas e todos. Mais um Pan Academia Convite 20. Hoje a gente recebe a queridíssima Daniele Grazinoli. Eu sou o Alan, junto com a Mônica, a gente compõe esse time aqui de acolhedores e debatedores de temas relacionados à inclusão e educação. Então, olha, eu estou no mesmo ambiente que sempre, mas hoje eu estou, perceba, não estou febril, então assim, mas estou muito vermelho. Não sei porquê, a minha câmera hoje não está ajudando. Então, assim, já mexi, aí eu achei melhor não mexer mais, porque vai que eu sumo aí melhor o Alan vermelho do que não ter o Alan, né? Então, deixa o Alan vermelho mesmo. Mas algum problema técnico aqui, então, para fazer na minha audiodescrição, eu sou aquele velho homem de 40 e poucos anos, cabelo castanhos claros, castanhos escuros curtos, pele branca, barba cerrada, já grisalha, olhos castanhos, uso óculos. Hoje eu estou com um óculos de armação preta. Estou no mesmo ambiente de sempre, meu escritório, que tem uma parede branca ao fundo e algumas almofadas com tons de cinza, preto, branco. E estou com uma blusa azul. Então hoje a minha cabeça não está flutuando quando eu uso branco, mas muito vermelho. De fato, a minha imagem hoje está bastante avermelhada, mas fiquem tranquilos que minha saúde anda muito bem, graças a Deus, tá? Vou passar a palavra para a Dani, que é nossa convidada, com o desejo de que ela se apresente e a gente possa iniciar o quanto antes o nosso debate. Gratidão, Dani. Então, gente, boa noite, pessoas que estão aqui compartilhando desse momento conosco. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar, porque eu adoro conversar, e quando Mônica fez o convite, eu aceitei, porque eu entendo que o espírito aqui seja a conversa mesmo, e uma grande oportunidade de eu falar de uma coisa que eu amo e de um lugar que eu amo, que é cinema na escola, né? Eu sou uma mulher de 45... Ainda não fiz 46, 45 anos... Estou com meus cabelos bem curtinhos, castanhos, com toque de grisalha, do jeito que eu gosto, assim, que eu estou amando ficar grisalha. Os óculos também, os óculos arredondados, de armação marrom. Estou com um batom vermelho, que eu gosto, né, que é para realçar os meus dentes, né, perfeitos, como vocês podem ver. Quando eu sorrio, não sei se vocês já ouviram a audiodescrição da Bela e a Fera, quando a fera sorri, que é aquele monte de dente um em cima do outro, assim, são os meus dentes, né? O casaco, eu estou de casaco com fundo preto, florido, com flores, rosas, vermelhas, com as folhinhas verdes. Estou usando um colar que foi a Adriana que me deu, minha orientadora, que é uma câmera, e acho que não aparece o meu vestido, mas vou mostrar um vestido cinza, que é o vestido que eu uso para ficar em casa. Botei só o casaco para disfarçar, gente. Então, e aí eu vim a convite da Mônica, que participa conosco de um movimento, de um coletivo chamado Educação e Submissão, que acontece em segundas-feiras às 18 horas também, é um retângulo de conversa, idealizado por mim, por Anabelle Loivos, da Faculdade de Educação, mas é idealizado porque a gente é doido, a gente faz as coisas, tem ideia, faz, né? Agora, é de quem participar, enfim. E aí, Mônica se aproximou mais da gente nesse momento, por conta disso. Eu já sou fã de Mônica, já troquei muitas conversas na Faculdade de Educação, porque eu sou servidora na UFRJ, eu sou servidora pública na UFRJ, nesse momento na Faculdade de Educação, mas o meu lugar de origem na UFRJ, onde eu cheguei também por vias da Faculdade de Educação, foi a Escola de Educação Infantil da UFRJ, que hoje é a seção Educação Infantil do Colégio de Aplicação da UFRJ, né? Uma luta, inclusive, da qual nós participamos, nós técnicos em assuntos educacionais que trabalhávamos lá na escola, encampamos essa luta para que ela fosse institucionalizada. Ela já existe, ano que vem ela fará 40 anos, né? E hoje ela tem um status diferenciado
universidade. E aí eu vim contar da experiência de viver os encontros e desencontros com o cinema na educação, na escola, porque é isso, a gente vive cinema e educação, pode ser na escola ou fora da escola. O que eu venho falar para vocês é dessa experiência que a gente viveu na escola, e não em qualquer escola, na Escola de Educação Infantil da UFRJ. Eu vou pedir licença, Mônica, para falar Escola de Educação Infantil da UFRJ, porque o tempo em que eu vou me referir, a escola ainda era a Escola de Educação Infantil da UFRJ. Então, por causa da minha cabeça, assim, mais pequena, né? Então, assim como quando a gente chegou lá, as pessoas se referiam à Escola de Educação Infantil da UFRJ, eu cheguei em 2008 lá, como professora substituta da Faculdade de Educação, de Didática, indo trabalhar lá. E aí, quando eu cheguei lá, as pessoas se referiam à Escola de Educação Infantil da UFRJ como creche universitária. Então, essa escola já teve muitos nomes, que marcam períodos muito importantes, né? Enfim. Mas, então, esse encontro com o cinema na Escola de Educação Infantil, na verdade, ele teve uma outra característica, porque de algum momento ele sempre aconteceu, né? É importante que a gente fale que a gente não inaugura muita coisa nos ambientes que a gente chega, né? Talvez um olhar diferente, que foi isso que a gente acabou vivendo com o cinema na Escola de Educação Infantil. Mas, desde sempre, o cinema esteve presente naquela escola. O audiovisual, desde sempre, se fez presente naquela escola. E eu estava concluindo o meu mestrado, que eu fiz sobre os desenhos animados, o que pensavam sobre o que faziam com os desenhos animados nessa mesma escola. E quando eu já estava concluindo a pesquisa, a gente convidou a Adriana Fresquet, eu e Tânia Vasconcelos, que foi minha orientadora no mestrado na UF, para participar da banca, e aí eu conheci o trabalho do CINEAD. Quando eu conheci o trabalho do CINEAD, que é o programa de ensino, extensão e pesquisa da Faculdade de Educação, situado no Laboratório de Educação, Cinema e Audiovisual da Faculdade de Educação, o LECAD, aí eu, com mais uma outra técnica em assuntos educacionais, a Priscila Basílio, né, tivemos a ideia de procurar a Adriana para ajudar a pensar como seria um trabalho de cinema nessa escola, né? E, a partir de então, a gente começou em 2014, no meio de 2014, agosto de 2014, a gente começou com um projeto piloto. E como é que a gente fez isso? A gente... que o CINEAD, ele trabalha na seguinte perspectiva. Ele orienta o trabalho de escolas de cinemas em escolas públicas no Rio de Janeiro. E aí ele tem os princípios, né? Então, assim, cinema na escola como arte, não tem problema nenhum de usar cinema na escola como um recurso pedagógico. A questão não é essa. A questão é que o CINEAD, o trabalho do CINEAD se propõe a outra coisa. Então, que a gente deixa, assim, óbvio a diferença, e ninguém está dizendo assim, não pode trabalhar com recurso pedagógico. Não, a gente só faz outra coisa. Então, o cinema como uma arte na escola, né, e fazer cinema. Antes de fazer cinema, ver cinema, e aí, vendo cinema, se inspirando no cinema, inventar um cinema, que é o cinema da escola, né? E aí a gente começou fazendo isso, eu tive acompanhamento de um bolsista na época chamado Felipe, então éramos nós dois fazendo um projeto piloto, então a gente exibia filmes e depois a gente pensava em atividades para realizar com as crianças em outro momento. Então um dia a gente assistia um filme, porque a gente não queria vincular a atividade ao filme. Vê um filme, faz uma atividade. Não, você viu o filme, é pura fruição. Mas a gente também tinha uma intencionalidade com aquele filme. Né? Às vezes a gente não passava um filme inteiro, às vezes não.
A gente, com certeza, quando era um longa-metragem, a gente fazia uma seleção, né, do que eu aprendi no CINEAD, que são os fragmentos, né, para instigar as crianças a pensarem no que poderiam filmar, né? E a gente está falando aqui, o projeto piloto começou com as crianças do último grupo, que eram crianças de 4 a 5 anos, por aí. E essas crianças já usavam celular, elas já usavam câmeras, elas já tinham um repertório imagético delas e tudo mais. Então, também o cinema veio para a gente poder pensar sobre isso que a gente está filmando. Isso que a Mônica estava falando, né, da ética, de como você se relaciona com determinadas coisas, é isso. O CINEAD tem uma preocupação fundamental, que é pensar as dimensões éticas, estéticas e políticas da relação com a produção da imagem. E o cinema é a arte que faz a gente pensar isso de uma forma diferente. Começamos o trabalho, a gente ia fazer essas atividades 2 vezes por semana. Eu estava de licença para o mestrado, estava acabando de fazer as coisas do mestrado, então a gente ainda trabalhava na perspectiva da extensão. Só que em 2015, quando eu retorno da licença, né, e quando eu retorno, eu já estou fora de sala de aula, porque a gente ficou um tempo, nós técnicos em assuntos educacionais e técnicas em assuntos educacionais, nós ficamos um tempo trabalhando como professores e professoras em sala de aula, não sala de aula, porque a gente não lida com isso na educação infantil, mas com as crianças, né, nos grupos que existiam na escola. Nessa época, a gente já estava fora, os técnicos e as técnicas já tinham saído da sala, porque a gente vinha colhendo os frutos da institucionalização. Então, uma das coisas que a gente defendia, como pessoas que nós somos técnicas e técnicos, mas temos formação docente, e era por isso que nós atuávamos com as crianças, né? E a gente, como docentes de formação, a gente defendia que quem tinha que estar operando a lógica da docência eram docentes concursados para este cargo, e não alguém que estava em desvio de função. Enfim, quando eu volto, a escola tinha criado um sistema de projetos de alternativos dentro da escola. Agora me fugiu o nome, mas, por exemplo, tinha um projeto de ciências que era tocado pelo Edmilson, tinha o ateliê de artes que era tocado pela Fabiana e... Gente, agora esqueci o nome. Olha, gente, eu tenho desses problemas, eu esqueço o nome. E é uma pessoa, assim, que é a pedra fundadora da escola, está da Elizabeth, da Beth. A Beth é a pessoa que está na escola desde que a escola foi criada em 81. Ela foi para lá junto com a SAIAG, entendeu? Então, ela é a pedra fundadora que ainda está lá. Enfim. E aí eu entro estou continuando a proposta do cinema e criando, na lógica do CINEAD, estabelecendo uma escola de cinema dentro da Escola de Educação Infantil da UFRJ. E aí, eu acho que é aí que a gente entra na questão da inclusão, nesse momento. Por quê? Porque quando a gente pensa essa escola, a gente pensa essa escola com 3 fundamentos, e sem ficar tentando estabelecer regras, né? A gente queria, né, inspirado, novamente, pelo projeto CINEAD, parceiro nosso, orientador do nosso trabalho. O cinema na escola como arte, consequentemente, sem ser uma atividade compulsória, ou seja, que tivesse que as crianças e as professoras tivessem que fazer aquilo, né? E ver cinema para fazer cinema. Esses eram os 3 fundamentos. E isso cria um impacto numa escola, porque apesar da escola de educação infantil ser um lugar em que a infância não é nem só a criança, tá? Aqui eu vou falar de infância como condição humana.
A infância era alguma coisa muito valorizada, era um mundo sempre a ser produzido, né? Com todos os fundamentos que a gente estuda e estudava, né? E a criança tinha sua agência reconhecida, todas. Né? Então, desenvolver uma proposta dessa numa escola dessa foi relativamente fácil, né? As pessoas estranham, porque a gente tem um costume de organizar a escola com horários, com planejamento que você faz isso, faz aquilo outro, mas essa escola é uma escola muito especial, né? Não só, eu acho que por estar na universidade ter uma liberdade no trato com o que é pedagógico, porque o que é pedagógico é pensar como que a gente pega tanto conhecimento que existe, né, e seleciona com as pessoas que fazem parte desta comunidade de aprendizagem, de educação, que é mais do que aprendizagem, com essa comunidade que faz parte de um movimento de ensinar e aprender, desensinar e desaprender, o que é importante, e aí as crianças tinham muita agência nisso, muita. Tinham, não, acho que ainda tem. Mas estou falando isso 2014 e 2016. Então, todo esse planejamento, toda essa forma de fazer o pedagógico estava muito inspirado por essa relação e essa percepção de que crianças são agentes, são seres de direitos, né? Só que a gente também defendia a tese, não sei agora como é que está, de que, apesar da gente trabalhar com a lógica da criança, a gente não tinha só um foco, não focalizava só nessa relação com a criança. Então, era numa perspectiva de comunidade mesmo. O que ensinamos e aprendemos no encontro intergeracional. E aí, intergeracional e também com as diferenças. Então, aí a gente entra na questão da inclusão, penso eu, né? Que tem uma diferença entre a gente pensar a diversidade, porque a diversidade ela está lá, as pessoas têm culturas, fazem parte de culturas diferentes, mas mesmo fazendo parte de culturas diferentes, elas não são iguais, elas são diferentes. Né? E aí, como é que a gente se relaciona entendendo a diferença como potência? Né? E esse foi o barato de viver essa experiência com a escola, com o encontro e desencontro, a ensinar e aprender, desensinar e desaprender com o cinema na escola, porque com o cinema a gente foi se conhecendo nas diferenças, tanto do ponto de vista imagético, quanto do ponto de vista da relação. Então, quando a gente chega a inventar a escola, por exemplo, quem nomeia a escola é uma criança, porque a gente fazia as sessões de cinema numa sala que era de movimento. Aí ele virou e falou assim, cinema, movimento, então o nome dessa escola vai ser Cinemento. Eu falei, então tá bom, então é Cinemento. E aí, nesse período, eu começo a ter a parceria também de uma professora do Pedro II aposentada, que faz parte do grupo de pesquisa do CINEAD, chamada Marta Chamarelli, e que era muito legal, que é isso, ela vinha de uma escola, né, que trabalhava de um jeito, e aí chega nessa escola, que o próprio La Rosa fica impressionado que lá não tem, assim, o único horário fixo que a gente tinha naquela escola era para almoçar, para lanchar e para fazer a colação de manhã. O resto, tudo era negociável. Até porque muitos imprevistos aconteciam. Então, se não fosse negociável, ia ser muito complicado mesmo. Então, tudo era negociável. A relação com o tempo era uma experiência muito ímpar, né? Então, a gente descia para o pátio para brincar com as crianças, não tinha aquela coisa assim, é 20 minutos, é meia hora. É o tempo que as crianças estiverem curtindo o pátio e que a gente emendava no pátio uma atividade. Então, por exemplo, isso aconteceu na primeira atividade que a gente pensou. Eu e Marta, junto com
o Anderson, que era um bolsista de extensão da Letras também, a gente programou uma atividade com as crianças maiores e quisemos realizar no pátio, que a gente sempre gostou muito de usar o pátio, né? Eu particularmente, sempre gostei muito de usar o pátio. Então, o que a gente fez? Chegou no pátio, começou a brincar com as crianças de como seria feito, que a tarefa era filmar um minuto Lumière. O que é um minuto Lumière? É tentar reproduzir a experiência do que a gente hoje chama de invenção do cinema, que naquela época os irmãos Lumière não estavam pensando nisso, né? De reproduzir essa experiência do que é filmar alguma coisa em 1 minuto. Com câmera parada, sem mexer, tripé colocado, câmera parada, sem mexer, posicionou, criou o enquadramento, não pode mais mexer. Esse era o desafio. E aí a gente começou a brincar com isso, né? Quando a gente viu, quando a gente se deu conta, e as professoras e os professores foram se envolvendo, nessa época também trabalhava na escola um professor chamado Gustavo, que tinha passado pelo Cinead, então entendia muito disso. E aí as crianças foram filmando, né, escolhendo lá os enquadramentos, e a gente conversava com as crianças, e, de repente, quando as câmeras estavam assim encostadas, chegaram os bebês, mexendo nas câmeras. Imediatamente eu cheguei perto e baixei o tripé dos bebês, para os bebês mexerem na câmera, né? E aí eles começaram a mexer, e aí lambiam a câmera, e aí mexiam no tripé, enfim. E dessa brincadeira, obviamente, a gente, como adulto, está se relacionando com isso de um jeito. Eles, como bebês, de um outro totalmente diferente, que a gente até supõe como seja, mas efetivamente não sabe como é que é. Né? A gente não sabe o que está passando na cabeça deles. Então, o mais rico dos minutos Lumière que a gente faz nas escolas é o som que fica com a imagem estática. Eu até ia separar alguns para passar aqui, mas como essa coisa de entrar, assim, ela toma muito tempo, aí eu preferi não. Isso, pensando nos bebês, aí a gente começou a misturar bebê, criança. Lá é uma escola que bebês e crianças maiores nunca ficaram separadas. Então, a gente começou a fazer as sessões de cinema, elas eram sessões de cinema. Então, as crianças iam quando quisesse, a hora que quisesse, e misturava bebês e crianças maiores. Então, tinha sessão que era pensada para bebês, tinha sessão que eram pensadas para os maiores, e todo mundo que quisesse ir podia ir, tá certo? E aí a gente ia aprendendo, inclusive, como exibir para crianças diferentes. Por exemplo, quando a gente tinha bebês na sessão, a gente exibia o filme na altura do chão, porque eles não precisariam ficar olhando para cima. A gente tinha na escola crianças, por exemplo, a gente tinha estudante não, tinha crianças com autismo, tinham crianças com outras questões, e a gente mexia na exibição e na atividade a partir dessas crianças. Nunca era assim, era uma atividade dada e você que se adapte. Não, era, está presente, então qual é a melhor forma para essa criança que está aqui poder participar disso sem sofrimento? Participar mesmo, interagir mesmo. E a mesma coisa com os adultos. Essas sessões não eram só para as crianças, os adultos também poderiam ir. E as cozinheiras nos pediram para começar a fazer para elas também. Só que para elas, como é que fazia? Porque elas não podiam sair da cozinha. Então, a gente levou o cinema para dentro da cozinha. Quer falar, Mônica? Desculpa, eu estou falando muito. Fala. A Mônica. Microfone, Mônica, liga o microfone. Tempo, Perdão. Algumas perguntas para ti aí, o pessoal está curtindo, só isso. Não, então vamos... Não,
acaba de contar o projeto e aí a gente passa para as perguntas. Tá. Era só para lembrar mesmo. Senão Vocês me perdoem. Nada, imagina. É que vocês me chamaram para falar de muita coisa que eu amo. Sei, assim como é, fica tranquila. Então, só vou fechar com essa história da cozinha, que, assim, da mesma forma que os bebês começaram a fazer parte da Cinementos, e foram os bebês que mostraram para a gente que a gente tinha que estar aberto para todo mundo, né? Aí veio o pedido das cozinheiras, e aí a gente foi para dentro da cozinha para fazer exibição de filmes com elas, das mesmas horas, às vezes coincidia das crianças irem tomar o lanche, então era uma exibição coletiva, e elas conversavam com as crianças sobre os filmes. Elas pediram para fazer um documentário sobre o trabalho delas, que acabou virando um documentário sobre a relação delas com o cinema. Depois, aí os seguranças da escola iam na porta da cozinha para ver o cinema, o pessoal da limpeza também ia, que conseguia ficar livre um pouquinho, ia para dentro da cozinha também para assistir. A gente criou, aí a gente ia adaptando o horário, era assim, era tudo adaptável, tudo adaptado para quem queria participar. E a gente criou um horário para o pessoal da limpeza na hora do almoço. E depois a gente também... as famílias se incorporaram nesse projeto e elas criaram um cineclube próprio, que era o Cinema com Diferenças, porque a questão sobre a identidade de gênero, as questões raciais, tudo isso estava aflorando, sempre esteve presente na escola, e com a chegada das famílias, para além das famílias da universidade, porque antes a escola era fechada para o público em geral. Então, com a institucionalização, no processo de institucionalização, nós abrimos para o público em geral. Essas famílias que chegaram trouxeram forte essa discussão, e acho que o ápice da nossa história com o cinema na escola foi quando a gente foi para a Cineop, que é um festival de cinema que tem em Ouro Preto, que tem um momento do cinema na educação, e que as cozinheiras apresentaram o documentário delas, falaram, a Denise, que é a nossa diretora, falou. As famílias também, 2 famílias foram com as crianças pequenininhas. Nós levamos 6 professoras da escola, né? Isso tudo um movimento da escola para ter dinheiro para levar o pessoal. E eu acho que o mais maravilhoso disso foi a Denise, uma das cozinheiras, virar para mim e falar para mim assim: Dani, me dá a câmera aí que eu vou fazer um documentário com um lapidador de pedra que eu conheci, que ele é maravilhoso, e a gente tem que fazer um documentário com ele. Eu falei, sim, senhora. Então, assim, ela nem me pediu ajuda, ela falou assim: você me dá a câmera. Então, assim, óbvio que eu estou falando aqui rápido, porque já ocupei muito tempo, mas, assim, eu espero, com a tese, poder contar essa história, Mônica. Que história, hein? O pessoal está super fascinado aqui, tem gente aberta. Vamos ver por onde que a gente começa. Bom, tem coisas aqui que o Jonathan tinha perguntado, mas você mesma já tinha respondido. Surgiu uma pergunta aqui legal, dele ainda, lá no início, de como é que os desenhos possibilitavam processos inclusivos, não só de pessoas com deficiência, mas também vendo esses desenhos como arte, mudança de postura. Porque você tinha comentado que falava de desenhos também, né? Meu contato com o Cinead se deu por conta da minha pesquisa no mestrado, que foi sobre os desenhos, né? Que é uma pesquisa que perguntou o que faziam e que pensavam sobre o que faziam com os desenhos animados na escola. Entendi. E, assim, como a gente pensa a literatura? Porque a gente pensa que são coisas muito diferentes, né? E não são, né? O que acontece é que, assim, da mesma forma que tem literatura que você não recomendaria, tem desenho animado que você não recomendaria. E não por uma questão, como é que fala? Reacionária, mas porque talvez a gente tem um tempo X de estar na escola.
Então, a gente tem que aproveitar esse tempo X da melhor forma possível. A gente negocia isso com as crianças, né? Então, já tem uma negociação. Então, da mesma forma que você faz uma curadoria para literatura, para qualquer tipo de arte, você faz para os desenhos animados também e para o cinema. Você não leva qualquer coisa para a escola, né? E com muito cuidado sobre o que é qualquer coisa. Agora, quando a gente pensa sobre isso, a gente percebe, por exemplo, que tem que ter representatividade. Precisa ter. Mas não é uma representatividade pontual, né? Tem que ter sempre. A diferença tem que estar presente. A diferença é uma potência, é com ela que a gente aprende. Sim. Então, né? Identidade de gênero, de raça, de classe, enfim, muitas outras perspectivas. E falando em diferença, isso nos traz essa pergunta aqui legal, esse comentário, da literatura acessível, e que vai entrar logo depois uma pergunta bem interessante que complementa isso aí, que a literatura acessível diz que o cinema traz na sua linguagem uma riqueza para o processo de aprendizagem, né? Além do destaque para o processo formativo, que eu acho que é o que você está colocando ao descrever muito bem esse projeto, certo? Uhum. E aí a Ana Glória, que é uma nossa participante assídua também, ela diz assim, como é que era, então, a participação de crianças com TEA, com transtorno do espectro autista? Eu sei que na Escola de Educação Infantil tem, ou pelo menos tinha. Como é que ficava isso? Vocês sentiam alguma diferença? Pessoal, aqui a gente evita falar só num grupo de excluídos, mas acaba sempre caindo um pouco nas pessoas com deficiências e outros quadros, porque sempre é um desafio maior, né, Dani? E aí, como é que vocês viam isso? Então, eu acho uma coisa que eu achava fundamental na Escola de Educação Infantil é que a gente tinha a parceria de uma pessoa que foi trabalhar na escola com esse objetivo, né, de orientar a gente para as coisas que a gente não sabia, que foi a Eliane. A gente, nesse momento, ela que estava trabalhando para atendimento específico, mas ela não trabalhava numa perspectiva de atendimento específico. Sua doutoranda, né? Então, então, isso só veio ao encontro do que a gente queria com o cinema. E era muito interessante que, quando acontecia alguma coisa que a gente queria ter tempo para pensar, mas tinha que pensar na urgência, né? Como ela estava sempre presente, né? Ela estava sempre presente a todas as sessões de cinema, ela era quem tomava a frente e dizia assim, não, tá tranquilo. Aí depois a gente ia conversar para saber assim, da próxima vez, como é que eu faço? Por que eu faço? Né? E tal. Então, por exemplo, uma vez, a criança que era autista, ela geralmente participava andando na sala, mas as crianças já tinham entendido que aquilo era um jeito da participação diferente. Da mesma forma que os bebês participavam indo ao encontro da imagem, botando o ouvido na caixa de som, porque a caixa de som vibra, e aí eles botavam o ouvido assim. Enfim, eles já tinham entendido que tinham formas diferentes de se relacionar com a exibição. Isso não era uma questão. Mas um dia ele tirou a roupa toda. Tirou toda a roupa. E nessa hora é assim, não só com ele, mas a gente já teve outros casos das crianças que tiraram a roupa toda e, ok, ficamos pelados. E aí, dá para ficar pelado na escola? Por que não dá para ficar pelado na escola? Né? Então, a forma imediata de lidar com a situação foi, não tem nada demais, ele só está pelado. Vocês ficam pelados para tomar banho, vocês ficam pelados, agora ele vai botar a roupa e vamos continuar vendo o filme. Simples assim. E aí a atenção toda, aí assim, não tinha nada, vamos tirar da sala, não, vai botando a roupa e as crianças continuaram vendo o filme. E muito engraçado, porque as crianças continuavam vendo o filme. Né? Aquilo era um acontecimento, nada estrambólico, entendeu? Então, isso era um aprendizado para a gente, Mônica, adulto.
Porque, né, boa parte das crianças tem formas de se relacionar com essas coisas que a gente estranha muito, muito diferente, né? Então, para a gente era um baita aprendizado. Era um baita aprendizado. Por exemplo, nesse caso, essa criança, ela costumava participar das sessões, não ficava o tempo todo, e a gente entendia isso, né? Como outras crianças que não eram autistas também não ficavam o tempo todo. A gente tinha um combinado na exibição, então se a criança chegava à conclusão de que não dava para ficar dentro daquele combinado, ela ia embora. Se ela voltava para aquele combinado, é que ela estava disposta. E não era um combinado que eu fazia, não. Eram as crianças que faziam entre elas. Entende? Tanto é que eu, por exemplo, como adulta, né, e algumas vezes, considerei com as minhas colegas de trabalho, porque vocês sabem que escola, a pessoa faz 1001 coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando você para assim, que você fica com essa sensação do respiro, aí você vai lá e vai dar conta de uma burocracia da escola, por exemplo. Preencher o caderno de não sei do quê. Aí estava na sessão de cinema preenchendo o caderno. Eu, muito discretamente, chegava e falava assim, se você tiver que preencher esse caderno, não tem problema. Você pode ir para a sala, preencher o caderno e tal, não sei o quê. As crianças ficam aqui. A gente tinha sessões de cinema mesmo, entendeu? Você não precisa estar aqui, pode ir. Eu fico com as crianças, a Eliane, tinham outras pessoas que ficavam, então não tinha essa coisa. E não era uma censura, era efetivamente para dizer o seguinte, se você vai ficar, é para assistir o filme, para você aproveitar o momento. Se você tem que fazer outra coisa, pode ir embora, não tem problema. Entende? Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente lidava com essa questão do ponto de vista da diferença. Não tinha ninguém igual, né? Tinha um grupo de crianças que tendia a se comportar de um jeito muito parecido, mas tinha um grupo de pessoas, adultos ou crianças, que se comportavam de outro. E a gente ia chegando, né, aos acordos. Então, agora você pode fazer, agora não pode fazer, porque está atrapalhando né, a exibição. A gente está aqui para ver o filme. Né? Enfim, então era esse tipo de aprendizado, Mônica Alain, que eu acho que é fundamental a gente ter. Eu nunca fui uma profunda conhecedora, por exemplo, das discussões sobre inclusão específicas, né? Porque eu sempre tive medo, vou confessar para vocês, que a gente se enche muito de informação sobre determinada coisa e a gente entra numa situação, um risco que a gente tem, é de olhar e dizer assim, é diagnosticar a criança, diagnosticar o adulto, sabe? Já é difícil para a gente, como ser humano, não julgar o outro. Imagina quando a gente se acha que tá assim, conhece muito aquilo, tá, olha assim e fala assim, mas isso aqui é não sei o que. Entende? Me interessava mais saber o que ele ia me ensinar. Dani. Desculpa, Alain. Desculpa, nada, absolutamente. É que a gente tem algumas questões ainda por serem respondidas e o tempo é exíguo. A gente começa a dialogar e nós somos tomados por aquilo que nos apaixona e se revela, né? Quando nessa paixão se revela, ela está aí presente em você. E a gente, enfim, acaba, falando mesmo sobre aquilo que a gente está pensando, que está sentindo, e isso faz com que o tempo passe que a gente nem sente. Mas a gente tem uma questão aqui que, logo após essa questão da Ana Glória, que falava sobre a participação, né, dos alunos com TEA, a Literatura Acessível pergunta para a gente o seguinte, é muito importante a criação desse projeto que você se refere, né, que se constituiu no seu objeto de pesquisa, e a possibilidade de adotá-lo. Isso foi pensado previamente ou esse projeto foi acontecendo naturalmente? Ou seja, existia um planejamento prévio em relação à execução desse projeto? Como é que isso se estruturou? As coisas foram se modificando à medida em que ele foi acontecendo? Essa é uma demanda que a Literatura Acessível apresentou para a gente. Eu tenho outras questões, eu não sei se eu terei tempo para fazer. Eu tenho outras questões aqui, dos interlocutores que estão nos assistindo, e eu tenho provocações minhas, assim, porque eu também tenho, na Universidade Rural, eu tive uma iniciativa, e eu não sou uma Adriana Fresquier, quem eu conheci aí na UFRJ, que é uma queridíssima,
fiz muitas leituras para poder fazer uma proposta. Criamos num curso de licenciatura na Rural uma disciplina chamada Laboratório de Artes, Mídias e Linguagens. Eu sou responsável por uma disciplina chamada Cinema, Arte e Inclusão. Então, eu ofereço essa disciplina, é uma disciplina obrigatória do curso de licenciatura em Educação do Campo. Na época, eu tive a honra de construir o projeto junto com colegas, projeto pedagógico desse curso, e o curso tem 8 laboratórios de artes, mídias e linguagens. Então, assim, isso é uma coisa que eu queria depois dialogar com você. Será que professores que passassem por uma experiência de entender o cinema não apenas como uma ferramenta, mas como uma linguagem, isso não ressignifica a educação? Então, essa é uma provocação que está aqui presente, mas que eu não sei se você vai ter tempo para responder, a gente pode dialogar oportunamente. O mais importante nesse momento é você falar para a pergunta do Literatura Acessível, tá? Gente, perdão. É que vocês estão me pedindo para falar de uma coisa que eu amo muito, de um lugar que eu amo muito. Perdão. Então, vamos ao que a literatura acessível está me pedindo para falar. Então, eu falei lá no início que quando a gente pensou essa escola de cinema, a gente pensou fundamentos. Por que a gente pensou fundamentos? Porque a gente queria estar aberto para experimentar. Essa escola, a arte na escola, ela é uma experimentação, né? Ela é uma possibilidade de pensar a escola como um devir escola, né? Não é como uma coisa dada. A gente, uma vez, estava conversando e falando, a gente tem críticas à escola? Tem críticas à escola, mas a escola é um lugar de encontro e desencontro, é um lugar super potente. Quando a gente não está preso às burocracias, né, a gente pode experimentar as coisas. Então, a gente pensou fundamentos, os 3 fundamentos. E aí as práticas eram práticas inspiradas nos exercícios desenvolvidos no laboratório, no CINEAD, Cinema para Aprender e Desaprender. O CINEAD ele tem tem princípios e tem atividades que são realizadas a partir desses princípios. Só que a gente estava falando de uma escola que, como a gente viu, estava dos bebês até os adultos, até as famílias, né? Então, por exemplo, a atividade mais potente naquela escola era o Minuto Lumière. Se vocês... Quem nunca fez Minuto Lumière, depois que fizer o primeiro, não vai querer deixar de fazer nunca mais o Minuto Lumière. Então, assim, você inventa com essa lógica, porque assim, não é pegar um exercício que está lá escrito. Se vocês entrarem no site do CINEAD, tem lá a proposta de atividades. Só que você chega em cada escola, em cada situação, não só na escola, fora da escola também, aquilo é ressignificado, é reinventado, né? Então, assim, e por que 1 minuto era tão potente? Né? Antes, a gente chegava para as crianças e falava assim, os irmãos Lumière, não sei o quê. Não, a gente exibia os filmes dos irmãos Lumière. Aí, a gente, na hora que ia propor atividade, ia falando no ouvidinho. A gente não ficava dando aula disso para as crianças. A gente ia fazendo e falando. Elas iam perguntando. As crianças me perguntavam assim, Dani, se a câmera é redonda, elas estavam falando da lente, né? Se a câmera é redonda, por que o retrato aparece quadrado? Entende? Então, assim, são coisas muito interessantes que aparecem, são perguntas que aparecem, que a gente, como adulto, dá como, né? E a gente aprende reaprende a perguntar. Isso é fundamental. A gente reaprende a perguntar. A gente, em algum momento, é levado a crer que a gente não pode ter dúvida, né? A gente não pode não conhecer alguma coisa. E aí as crianças nos dão a oportunidade de assumirmos a nossa ignorância. Um dos referenciais, inclusive, do nosso trabalho é o Mestre Ignorante, do Rancière. Né? Eu sugiro que vocês leiam esse livro, porque ele é um livro muito interessante, né? Que não há problema da gente ignorar alguma coisa. Então, a gente tinha esses princípios, a gente tinha a inspiração em atividades, mas a gente estava preparado e preparada para esses encontros.
o que ia acontecer, a gente deixava acontecer. Tanto que, na minha tese, eu estou dizendo que tem um cinema que é o cinema escoleiro, que é todo e qualquer cinema que é feito na escola, né? Desde aquele que serve para documentação pedagógica. Veja, porque nem toda documentação pedagógica é cinema, mas todo cinema é uma documentação pedagógica, né? Desde aquele que aparece como documentação pedagógica, aquele que, enfim, qualquer trabalho com audiovisual na escola que tenha a intenção de ser um cinema, né? Agora tem o cinema escoleiro, que é o SKHOLE, escoleiro, de escolé. E aí eu estou inspirada na filosofia, e aí eu estou inspirada pelo Walter, pelo Masquelin, né, que vão lá na perspectiva filosófica para falar da escola como um tempo livre, da escola como um lugar de suspensão para suspeição. Aí a suspeição fica por minha conta, tá? Porque eles dizem o seguinte: é para suspender o tempo do capital, é para suspender as relações de opressão, né? Aí eu digo o seguinte: só que a gente tem que suspeitar. Então, para eu suspender, eu tenho que saber por que eu tenho que suspender. Então, eu tenho que reconhecer antes de suspender. Porque senão também a gente faz numa escola uma escola crítica, e também não é a intenção deles. Vocês leem o Masquelin, elogiam a escola, vocês vão ver que não é isso. Então, assim, como é que eu me preparo? Eu leio filosofia, eu leio sociologia, eu leio psicologia, eu leio política, eu leio tudo isso. Quando eu vou viver essas experiências, as pessoas viverão essas experiências com seus sócios internos, né? Não é o Valon que fala disso, dos seus sócios internos? É o seu repertório, é o que é significante para você. Paulo Freire já falava, né? Todo mundo é orientado por uma base ideológica. Todo mundo. A pergunta é: a sua inclui ou exclui? Eu estendo um pouquinho essa pergunta. A sua inclui ou exclui quem, quando e por quê? Porque no momento que você inclui, você exclui alguma coisa ou alguém. E aí você tem que pensar que tem uma intencionalidade nisso, que não é a desigualdade, mas é procurar a equidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ação afirmativa ou discriminação positiva. Quando a gente fala de criação de filho, né, que a gente fala assim, a gente cria filho tudo igual. Tem problema aí. Porque se a gente... Como é que a gente cria filhos se filhos são diferentes? Igual, né? Agora, isso eu vou lendo, porque em algum momento da minha vida eu fiquei incomodada, porque eu cresci achando que filhos você tinha que educar igual, né? Que as oportunidades tinham que ser igual para todo mundo, e eu continuo achando isso, só que é de formas diferentes. Então, isso eu também não sabia. Por isso que eu falo que é cinema para desaprender e desensinar. Então, nesse espírito de eu estar preparado. E é muito engraçado que as pessoas pensam assim: educação infantil é a etapa mais fácil que tem para trabalhar, que não sei o quê, porque não tem que dar matemática, não tem que dar ciência. Assim, se engana muito, porque é onde a gente é mais perguntado, é onde a gente é mais cobrado. Só que as pessoas não conseguem ver que no balanço que a criança empurra com um colega e que ela vai medindo a distância que ela tem que ficar para não se machucar, tem matemática ali, tem física, tem cuidado com o outro. Na educação infantil, a potência é que está tudo atravessado, misturado. E aí, quando a gente vai para o ensino fundamental, a gente vai dividindo isso. E aí, criando, né? Um projeto que diz assim: hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, não sei o quê, e não dá uma brechinha assim, para os acontecimentos. Então, o cinema escoleiro, com SKH, ele é um acontecimento. Ele não está planejado. Mas, na medida em que a gente está fazendo a atividade do cinema escoleiro, acontece qualquer coisa que ele suspende até o que está planejado para o cinema escoleiro. E a gente vive aquilo. Então, acho que a gente pensar um pouco na educação, nesse sentido de fazer pensar,
misturar os conhecimentos, né? Para que a gente se relaciona com a educação? Eu acho que é fundamental, sabe? Então, não sei se eu respondi. Nossa, eu acho fundamentalíssimo. Assim, eu me ressinto, às vezes, como que na educação superior, onde seria também uma outra faixa, digamos assim, de ensino, em que a gente poderia ter a liberdade, né, de se libertar desse tempo e dessa fragmentação, a gente faz exatamente o contrário, né? E aí você vê assim, laboratórios inteiros de pesquisa se pegando, tentando defender a ideia de que a gente tem que fazer o melhor do tempo. Então, assim, tem que ler, tem que fazer isso, o primeiro tempo tem que ser assim, o segundo tem que ser assim. A gente não pode trazer um aspecto, por exemplo, do campo mais intuitivo ou pessoal para a discussão no grupo, porque isso não é profissional ou porque isso não é objetivo, né? O objetivo é ler autores, não se pode falar de questões afetivas no grupo, né? Porque isso é perder tempo. A gente tem que estar aqui lendo, produzindo. Aí você fala em produzir um artigo e ninguém consegue ao mesmo tempo. Olha que paradoxal, né? Então, assim, é lamentável, né? Porque eu penso muito que qualquer etapa de ensino poderia fazer isso. Qualquer, sabe, Dani? Essa é a educação que eu defendo. Mas é lamentável ver como que a gente vai matando o desejo de aprender, a vontade de aprender, o prazer de aprender, quando a gente sai da educação infantil e vai fragmentando cada vez mais a educação e matando o sujeito que aprende, e o ápice disso é, para mim, lamentavelmente, a educação superior e mais ainda, a pós-graduação, né? Quando você justamente devia ver o contrário. Porque essas pessoas são as pessoas que estão fazendo aí as teorias maravilhosas que a gente lê, mas que na prática não conseguem um mínimo de coerência. Mais do mesmo. Não, é a mesma coisa assim. Às vezes, eu, por exemplo, sou uma pessoa que, há algum tempo, tomei consciência dos meus privilégios, como mulher branca, classe média, né, com formação acadêmica, enfim. Eu sou um protótipo, né? A performance da branquidade sou eu. Né? Como é que a gente desmonta a branquidade? Porque a branquidade é um sistema de dominação, é uma perspectiva de hegemonia sobre quem não é branco. Isso é surreal. Mas eu só sei disso porque, incomodada com essa perspectiva, eu fui buscar conhecimento, pessoas, movimentos sociais. Muito importante falar isso, Mônica. Os movimentos sociais são grandes. A Nilma Lino Gomes tem um livro chamado O Movimento Negro Educador. Os movimentos sociais são fonte de muito conhecimento e aprendizado precioso, sabe? A gente tem que buscar isso. Então é isso. Como é que eu me preparo? Eu vivo a vida. Né? Nesses lugares todos, eu aprendo a desaprender e a desensinar. Então, as pessoas perguntam assim para mim, ai, Dani, pessoas que eu digo, pessoas brancas, tá? Porque uma pessoa negra não vai me perguntar isso, ela já sabe o que ela vai fazer, porque ela sente na pele, literalmente, a questão do racismo, do preconceito, enfim, das opressões todas. Aí as pessoas falam, ai, um material antirracista. Eu falei assim, amado, antes, você precisa ser antirracista. Porque quando você for antirracista, você não vai pensar num material que você vai usar. Você sabe qual... Você já vai estranhar. Você vai chegar numa sala com criança que só tem criança branca e fala assim, por que só tem criança branca? Porque aqui a literatura, toda a literatura que tem aqui, não tem uma de referência ameríndia, não tem uma de referência de histórias afrodescendentes, africanas, mesmo de outras culturas. A gente está falando dessas que são as que estão em evidência agora. Árabe, exatamente, tem que ter tudo. Né? Agora, qual é o problema também, Mônica? É isso. Se a escola não tem um projeto que vê a diferença ou as diferenças como potência, a gente tem na escola mais do mesmo. Entende?
Então, aí fica uma coisa de cada professor e professora, entende? Que aí é isso. Você entrava na minha sala, e não é porque a escola não queria, porque não recebia material nesse sentido, entende? A escola até tinha um projeto, mas não recebia material. Aí você chegar na minha sala, que eu sou chata pra caramba, tinha livro do mundo inteiro, de tudo que... Tinha livro em braille, né? Tinha mesmo... Eu tinha um alfabeto em braille, mesmo sem nenhuma criança lá. Por quê? Porque não é a questão da diferença, não é para o diferente. Porque eu sou diferente de vocês. Exatamente. Você não tem que esperar a diferença chegar. A diferença ela está ali. Sabe? Então, assim, quando a gente fala de descolonizar o pensamento, é isso. Não é só não ter só como referência a Europa ou os Estados Unidos. É pensar que a vida é potente porque ela é diferente. E como que a gente se responsabiliza com ela do ponto de vista de não proporcionar com essa diferença justificativa para as desigualdades. Perfeito. E aí, fechando... Perfeito. Foi, nossa. Pô, cara, já são... passamos 10 minutos quase já. A gente tem que acabar o programa. E agora, Alan? O que a gente faz? A gente fica com o desejo de continuar conversando com a Dani. Acho que as perguntas que estavam aqui, Mônica, acho que foram apresentadas. A gente conseguiu, né, problematizar e trazer para a Dani. A gente estreita o convite, o conhecimento destrói mitos, sem dúvida. A gente vai ter oportunidade, certamente, de ter outros momentos com a Dani. Desculpa, gente. Não, imagina, choramos. Ô, Dani, quando esse programa gerar um livro, ou quem sabe um filme, você vai ser autora de um dos capítulos. Prepare-se, tá? Gente! Mas precisa escrever que nem a ABNT manda? Não. Esse é um problema para mim. Veja, a ideia é exatamente a gente ser como o PAN na academia. A gente tem bastante saber, mas a gente tem que subverter a ordem. Né? Nós estamos aqui para isso também. Então, esse é um livro para todos, não é um livro para os pares. Ok? Boa. Ou um produto, eu não sei se vai ser livro, que agora eu estou pensando, quem sabe um documentário, um filme, sei lá. Só posso dar uma sugestão? Pode, o Cinead faz uma coisa que é inspirado no Deleuze, na relação dele com a orientanda dele, que ela filmou um abecedário com ele. E aí o Cinead faz isso, primorosamente. Faça um abecedário, subverta essa lógica do abecedário, entendeu? Acho que o legal do cinema é que você pode subverter isso. Acho ótimo. Vamos embora. Na hora que a gente fechar isso, vai ser mais para o fim do ano. Você vai participar da organização também. Eu posso participar da filmagem, porque da organização eu não sou boa. Não, eu digo dessa coisa, a gente ter ideia junto, entendeu? Pensar. Aí, o pessoal já está dizendo aí, abaixa o ABNT. Não, com todo carinho e respeito, não para esse projeto. A ABNT tem um espaço próprio, mas aqui a gente não vai precisar chegar tanto, não. Rosângela estava aí, fez uns comentários ótimos também. Queríamos agradecer a presença dos colegas que sempre aparecem, de outras universidades, de outros estados, né, Alan? Sem dúvida. A gente vai precisar terminar, mas a gente está coletando que não ficou, por acaso, respondido ou abordado, vai ser ou no livro ou no documentário, no ABC ou no que quer que seja, a gente vai retomar essas coisas, fiquem espertos, porque esse programa ainda vai render muito presente aí, de nós, para todos nós e com nós. Certo? Certíssimo. Gente, Dani, muito obrigada. Eu sabia que ia ser fantástico. Alan, você quer dizer mais alguma coisa? Só agradecer e lembrar a todos e todas e todos que todo domingo, na Academia Convite 20, está aqui às 19 horas no canal Mônica Peça aqui do YouTube. Tá bom? Curte,
espalha, que a gente precisa fazer aí, bater a meta de umas 1.000 pessoas aqui, hein, gente? Tá? Falta muito ainda. Olha lá, Paulo Freire, educação, resistência, ai, que lindo. Paulo É o nosso querido, né? É um querido mesmo. Obrigada, gente. Gente, até domingo. Beijo, Uma boa obrigada. semana. Fiquem todos e todas muito bem, se cuidem e sigamos em frente, fortes e resistentes. Beijo, beijo. Beijo. Hoje eu não saio com a polícia atrás de mim, não.